Tá chegando o carnaval e você vai fazer aquela viagem de milhões, mas não tem ideia do que fazer no seu cabelo para não acabar com ele nesse feriado, não é verdade? Pois não se preocupe que depois desse vídeo você vai ficar com seu cabelo impecável a viagem toda. Olá, eu sou Evelyn Araújo e seja muito bem-vinda ao nosso Cantinho das Alisadas. Esse foi um vídeo que foi pedido desde o ano passado quando eu comecei o meu canal. Eu demorei, mas eu trouxe. Muita gente tem dificuldade de cuidar dos cabelos quando tá na praia ou na piscina. E nesse vídeo eu vou te mostrar que na verdade é muito simples cuidar dos seus cabelos quando tá em viagem e minimizar todos esses danos. E se você tá afim de ter uma viagem sem estresse com seu cabelo, já deixa um like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal. Porque assim você vai garantir que vai receber todas as informações possíveis sobre cuidado com o cabelo e não perde nenhuma novidade, tá bom? E também ajuda a youtuber Calor aqui a continuar trazendo conteúdo de qualidade sobre cabelo crespo alisado. E antes de começar a dar dicas por aqui, eu queria deixar claro o seguinte, que geralmente os produtos de cabelo para praia e piscina são os mesmos todos os anos, porque são produtos sazonais. Entra e sai verão e esses produtos também aparecem e depois desaparecem. Então, se você encontrar algum produto legal aí com uma proposta boa que lhe agrade, use ele e fique tranquila, porque se por acaso sobrar alguma coisa, próximo verão você usa de novo. E vamos às dicas. A primeira é: use chapéu. Essa é a dica que ninguém gosta de ouvir quando abre esse tipo de vídeo, mas é uma dica que todo mundo deveria dar atenção. Um chapéu ou boina ou boné tem a capacidade de proteger não somente o seu cabelo, mas também a sua pele. Usando o chapéu, toda essa região do couro cabeludo, que também é protegida pelo cabelo, fica protegida dos efeitos dos raios solares, impedindo assim várias sequelas, como uma produção exacerbada da oleosidade natural do couro cabeludo, que pode causar coceira, descamação, queda. O chapéu também pode prevenir uma possível queimadura no couro cabeludo, só tem vantagem. Não abra mão de usar o chapéu porque ele é essencial. Vocês têm costume de usar chapéu na praia? Me conta aqui nos comentários. Eu particularmente adoro para me proteger do sol. Bem, agora que você já usou chapéu, você quer entrar na água, não é verdade? Então vamos lá para a próxima dica, que é: não entre no mar ou piscina sem algum produto para proteger o seu cabelo. Essa dica aqui é fundamental. Use produtos que tenham proteção solar e tragam alguma hidratação para os seus fios. De preferência na consistência de sprays ou óleos, porque com essas consistências os produtos fixam mais no cabelo e não vai sair aquele monte de creme pela água e assim perde a eficácia dos produtos nos fios. Eu particularmente amo os produtos de óleo para essa finalidade, porque eu sinto que eu posso dar o mergulho que for, que o óleo não sai do cabelo e nem resseca meus fios. Na época que eu fazia natação, todas as vezes antes do treino eu passava algum tipo de óleo no meu cabelo e ia nadar, e era assim maravilhoso. Meu cabelo não voltava ressecado do treino e isso era super importante, já que eu fazia natação pelo menos 3 vezes por semana. Então anota essa dica porque ela pode te salvar também. E agora que já tomamos o nosso banho, vamos sair da água, não é verdade? E aí vem a próxima dica. E a próxima dica é: não pentear os cabelos molhados quando tiver acabado de sair do mar ou da piscina. Gente, tem tanto erro em fazer isso que eu nem sei por onde começar. Os cabelos molhados em qualquer circunstância são naturalmente mais frágeis. E o cabelo molhado que acrescenta o fator sol, sal, praia, areia, cloro, isso aí é o combo do caos. Ele fica ainda mais fragilizado. Então, se você acabou de sair da água e sente a necessidade de pentear o cabelo, pega um creminho baratinho qualquer, joga no seu cabelo e penteia. Assim, você consegue uma maior emoliência nos seus fios, garantindo assim uma maior penteabilidade e fazendo com que seu cabelo não se quebre. Anotou a dica aí? Beleza, agora a gente já penteou o cabelo e vai voltar lá para casa ou hotel que a gente está hospedado. Chegou o momento de lavar o cabelo. E agora, faz como? E aí vem a quarta dica. E a quarta dica é: leve pelo menos uma máscara de hidratação. Mas se possível, continue com seu cronograma capilar. Eu vou até deixar linkado aqui uma playlist de rotinas capilares para vocês se inspirarem. Mas um dos erros mais cometidos por quem viaja para esse tipo de lugar é deixar os melhores produtos de cabelo em casa e levar o shampoo e condicionador mais sem vergonha que tem para a viagem. Gente, não faz isso, por favor. Isso é o oposto do que se deve fazer. Pensa que você está indo para um lugar que a tendência é danificar e ressecar mais o seu cabelo. Por qual razão você cuidaria menos?
Principalmente se você está indo para a piscina, já que o cloro da piscina é extremamente alcalino e tem a capacidade de abrir as cutículas do seu cabelo. Então não é porque você vai passar uns dias curtindo que vai jogar os cuidados capilares na mão de Deus, tá bom? E aqui eu vou dar uma dica para você conseguir cumprir bem esse item. Fraciona seus produtos em vasos pequenos e leva para a viagem. Assim você continua cuidando do seu cabelo e não ocupa tanto espaço. E se por um acaso você não tem potinho pequeno para levar esses produtos, aqui vai a dica de milhões. Você vai lá na farmácia, você vai comprar aqueles potinhos de exame de urina e fezes e bota tudo lá dentro, que é baratinho, cumpre a função e ó, tá tudo certo. Ele vai servir perfeitamente para nossa missão aqui de ter o cabelo maravilhoso durante a viagem. E esses foram os meus segredos para você conseguir cuidar do cabelo quando estiver na praia ou na piscina. Na verdade é tudo muito simples, né? Vocês já fazem alguma dessas diquinhas? Me conta aqui nos comentários. Tem alguma diquinha que eu não falei aqui que vocês fazem quando viajam? Eu quero saber também. Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. Fica com Deus e até a próxima!